Grüße Mitenan, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vou levar vocês numa viagem, num passeio que a gente vai fazer. O dia tá lindo, tá fenomenal, vai fazer 32 graus hoje. A gente tá indo a um lago super lindo, ainda não é tão conhecido. Fica aqui nesse vídeo e acompanha para você conhecer mais um lago fenomenal. A gente tá aqui em Kur e a gente tá amando essa cidade. Só de estar aqui pela estação do trem, você já tem uma vista fenomenal. É cercada por montanhas e essa cidade Kur fica aqui no cantão de Graubünden, ou Grisões em português. A gente tem que pegar um ônibus para chegar até Flims e depois a gente vai caminhar um pouquinho. E nesse cantão tá St. Moritz, tá Davos, que são grandes resorts de esqui, né? E também essa cidade Kur, que a gente não conhecia até agora. Bom, então acabamos de chegar no ponto, na parada que a gente precisa descer, né, para ir caminhando agora. São mais ou menos 15, 17 minutos. E esse é o nome do lugar. A parada é essa, Flims Waldhaus Kalmsee. E esse povoado é a coisa mais linda. Claro que mantém o estilo alpino, né, mas as construções, a maioria ao invés de ter a cor de madeira mesmo, tem uma cor branca com madeira, então é um pouco diferente. E a gente notou que tem muita coisa em italiano. E também eu vi uma frase escrita na língua romanche, que é uma das línguas oficiais aqui da Suíça, né? Mas pouquíssimas pessoas falam. E é mais nessa região mesmo. Só de conhecer outro cantinho da Suíça, o passeio já está sendo incrível. Ó, e o que eu falei, né? A gente vê muita coisa em italiano. Ó. E um fato interessante é que aqui no cantão de Grisões se falam 3 línguas. O alemão, a língua histórica local, que é o romanche, e também italiano. Mas o italiano é menos usado no dia a dia. Mas a gente consegue ver muitas coisas em italiano, principalmente na frente das casas, que está escrito casa e o nome da família. É muito legal de estar conhecendo outra região da Suíça com as suas peculiaridades. Acabamos de chegar aqui na frente do parque do Kalmsee e a entrada desse lago não é de graça, custa 18 francos suíços. Se você mora na região, sai a 9 francos para você. É um desconto bom, né? Metade do preço. Então aqui é o mapa da região. Nós estamos aqui no Kalmsee e passamos por Krestazee também, que é um lago muito lindo aqui da Suíça. A gente está até pensando em ir lá depois daqui, se tivermos tempo. Para acessar o lago, a gente está aqui e a gente pode caminhar até o lago, que dá 20 minutos, ou a gente pode caminhar até o elevador e pegar o elevador e sair 10 minutos o trajeto. E o elevador é de graça. Ó, aqui explica tudinho. Tem em alemão e em inglês. O legal é que aqui mostra todas as rotas e os hikings que você pode fazer, as trilhas, né? E aqui tem os nomes e a elevação, a distância, o tempo. Então, e aí do mais fácil pro mais difícil, né? Muito legal. E aqui tem um restaurante, ó. A gente não tá trazendo nada para comer, né, amor? Vamos comer lá. Espero que não seja tão caro. Com certeza vou mostrar todos os preços. Tá boa? Vindo por esse caminho asfaltado, a gente chegou nessa placa, ó. Então, para pegar o elevador, a gente segue por aqui, onde está o Federico. Ou senão, aqui caminhando dá mais 10 minutos, ó. E olha o que encontramos. Conseguimos ver direito por causa das árvores, mas vamos lá. Parece ser lindo.
Estamos aqui dentro do elevador e é panorâmico, né? Então tem essa vista maravilhosa. Bom, acabamos de chegar aqui, tem uma pequena fila, ó, mas sem grandes problemas. E aqui tá os preços. Como eu falei pra vocês, o adulto tá 18, adolescentes e crianças até 16 anos pagam 9. E aqui o preço de bote, ó, pedalo, 30 minutos, 8 francos. Na verdade que não tá tão caro. Ó, dá pra comprar online com cartão. O Federico tá tentando comprar aqui pelo celular pra não pegar a fila, né? 26. É. Pero no se puede reservar el bote, hay que reservarlo acá, me parece. Ah, entendi. Será que não é lá dentro? Não, É aqui. Então vamos lá. Sim. E acabamos de entrar aqui. O pedalo, na verdade, não se aluga aqui na entrada, se aluga aqui embaixo. Na nossa frente, assim que entra, já tá o restaurante, né? Eu já tô com fome. E olha que lindo, tem a terraça de frente pro lago. Buffet com comida quente, com salada. Ó, o preço das bebidas aqui. Não tá tão barato, então se você trouxer a comida do corpo. Isso foi o que pedimos, ó. Saiu 40 tudo. E vamos comer agora, antes de ir pro lago. Bom, acabamos de comer aqui na terraça, com essa vista incrível. E agora estamos indo tomar banho, né? Nesse lago maravilhoso. A gente está entre alugar um stand-up paddle ou pedalinho. Ainda não decidimos, mas com certeza nadar, sem dúvidas. Eu vou tentar mostrar cada cantinho para vocês. E ao redor de todo o lago a gente vê que tem uma trilha, ó, tem pessoas caminhando. A gente vai tentar recorrer todo o lago. A gente queria ir no Crestaci também, hoje. Mas acho que não vai ser possível, porque a gente quer passar o máximo de tempo aqui. Já chegamos um pouco tarde. E independente do horário que você chegar, é o mesmo valor, né? Então compensa você chegar o mais cedo possível para aproveitar o dia inteiro. A gente não conseguiu porque resolvemos descansar, a gente estava bem cansado do trabalho. E de Thun, onde a gente mora, no cantão de Berna, até aqui, foram 3 horas e meia, e aí a gente ainda perdeu um ônibus, então 4 horas de viagem deu no total. Então assim, a gente teria que sair muito cedo de casa e a gente não quis sacrificar o nosso descanso para estar aqui muito cedo, né? Mas com certeza terão outras oportunidades e vamos voltar com certeza, mas vamos aproveitar o presente agora, cada minutinho que a gente tem aqui. E a temperatura do lago hoje está 22 graus, então geralmente o Lago Thun no verão fica essa temperatura, o que é maravilhosa, na verdade. Não é tão gelado, é super possível de tomar banho. E vamos procurar agora um lugar para a gente armar a canga. E o melhor de tudo é que é areia. Ó, e olha a cor desse lago. Olha essa vista. Acabamos de alugar o iate. Ó. Estamos muito contentes, muito felizes. Agora a gente vai recorrer todo o lago. E quem nos atendeu foi um argentino super gente boa, então a gente pagou 2 horas, mas ele deu 2 horas e meia. Agora a gente vai se trocar, passar protetor, tudo aqui, aproveitar ao máximo. Curiosidade sobre esse lago é que ele é alimentado de forma subterrânea. Ele também se torna um dos lagos mais quentes da Suíça no verão. Pode chegar até 24 graus em julho ou agosto, dependendo da época do verão. Por exemplo, agora estamos em agosto
e tá 22 graus. E já tá ótimo, já tá perfeita a água. Também acredito que não esteja em 24, porque tivemos muitos dias chuvosos em julho, por isso que não está 24 em agosto desse ano, mas 22 já é uma temperatura ótima. Bom, estamos desfrutando ao máximo. Então aqui tendo uma visão geral do lago, a gente desce por ali pelo elevador e logo ao lado à direita tem essa lanchonete e ali vende comida, tem lugar para você se sentar, tem a varandinha ali ao lado do lago, que tá lindo para ficar aí também um tempo. Você pode fazer caminhada ou pode deitar ao redor de todo o lago. E aqui a gente alugou o nosso pedalo, né? E o argentino falou que naquela montanha ele trabalha no inverno e ele trabalha aqui nesse lago no verão. Estamos jogando as coisas no lixo aqui, porque infelizmente já estamos de saída. A gente ficou encantado com esse lugar. Com certeza voltaremos. Super recomendamos para vocês também. É um lago não tão conhecido, né? E também não é tão próximo dos grandes centros turísticos, nem das cidades muito turísticas. A cidade turística mais próxima daqui é St. Moritz. Se você passar um longo tempo aqui na Suíça, vale super a pena conhecer. E agora, todo mundo voltando, tem fila pro elevador. Eu acho que a gente pode subir caminhando, são 20 minutos. Sim, também. Pode subir. Pra cá, eu acho que é por aqui, ó. A trilha pra subir caminhando. Então a gente vai caminhando. Vamos caminhar. E o que você achou do lago? Amei. Muito bonito o lago. Lugar tranquilo, tem coisa para fazer, mas eu recomendo alugar o pedalo. O pedalo é muito bom. Pode ficar aí na água, tomando sol, nadando. Sim. O stand-up também é ótimo, né? Mas com o pedalo a gente colocou as mochilas atrás, trocamos de roupa e ficamos aí por 2h30. E super compensou, super valeu a pena. Pagamos 30, né? Na verdade que o dia foi super proveitoso. Mais um dia de contato com a natureza. E cada dia que eu tenho uma nova experiência, eu gosto muito. Gosto mais e mais. Como eu disse em um vídeo anterior, eu não tinha esse contato com a natureza no Rio de Janeiro, né? A cidade que eu morava era São João de Meriti. Dificilmente eu ia pra praia. Então tá sendo meio que novo pra mim. E a gente tá entrando aqui no meio do bosque. Coisa mais linda. Traz uma paz, uma calmaria. E sinceramente, se a gente não tivesse casa, emprego, tudo certo em Thun, eu pensaria seriamente em vir pra esse lado aqui pra ficar o mais perto possível desse lago. Porque é muito gostoso. A temperatura do lago hoje estava 22 graus. E assim, 22 graus é uma delícia. Principalmente num dia de calor como hoje, 30 graus. Nossa, você se refresca. O choque térmico, para mim, não existe quando a temperatura da água está 22 graus. Ah, olha o que tem aqui também. Um lugar para criança. Aqui é na outra extremidade do lago. O lago tá pra lá. E aqui, bem no finalzinho do lago, tem uma quadra. E esses brinquedos pra criança. E outra coisa que eu gosto muito da Suíça também é sempre ter essas coisas pra criança, né? Então, eu pretendo ter uma família mais pra frente. Quando eu vejo, fico bem mais tranquila, bem mais certa da decisão que eu fiz, né, de viver aqui. Porque até no trem, como eu mostrei em outro vídeo, vou deixar o vídeo aqui que eu falei do transporte público e eu mostrei vários tipos de trem, eu mostrei como comprar passagem mais barato. Dentro do próprio trem suíço tem como uma brinquedoteca para entreter as crianças.
Isso é fenomenal também. E falando desse vídeo, eu também mostrei como comprar passagem mais barata. E, gente, eu economizei quase 50% hoje. Assiste aquele vídeo lá e você vai saber como economizar, tanto se você tá vindo à Suíça para morar, como de passeio. Aquele vídeo vai tirar muitas dúvidas, tenho certeza. E a respiração tá ficando um pouco mais complicado porque a gente tá subindo um morrinho aqui. E a verdade é que a rota é muito linda. A rota que a gente tá fazendo caminhando, ao invés de pegar o elevador, né? E isso é bem legal também para você descobrir as duas formas. Agora, como a gente tem um pouco de tempo ainda, por mais que eu trabalhe amanhã cedo, a gente vai tentar visitar um pouco da cidade de Chur. Ali da estação de trem já nos pareceu muito linda e a gente quer entrar um pouco na cidade para ver. Vamos lá. E chegamos aqui no estacionamento agora. E o preço para quem tem carro, né? E tem interesse. Ó, 1 hora é 1 franco. Ou o dia inteiro sai 6 francos. Muito interessante e preço muito bom, né? E aí você pode pagar com dinheiro, com Twint. Então, aqui é a parada de ônibus e pra cá você desce pro Calmazé, nessa rua. Ao redor aqui tem uma cafeteria, se você tem interesse em tomar um cafezinho antes de ir ou depois, né? E aqui tem um restaurante com a terraça linda também, ó. E aí estão algumas opções do que fazer aqui pertinho. E olha que interessante, aqui na estação de ônibus, né? Tem as 3 línguas do cantão, o alemão, como está em italiano e em romanche. Ó, vai com Tai, não sei se assim se pronuncia, mas muito interessante. E deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo de hoje, se você tem alguma ideia para os próximos vídeos. E você que está vindo à Suíça ou já mora aqui, tem vontade de conhecer esse lago ou já conhece. Ai, amor. Merci. Bom, acabou de chegar o nosso lanche. A gente está aqui no McDonald's de Berna. E vamos jantar, ir para casa e descansar, porque a gente está bem cansado. Foi um passeio maravilhoso. Na verdade, um cansaço bom, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.